A psiquiatra Maria Moreno junta-se agora em direto por videochamada. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos começar por perceber melhor como se define exatamente um surto psicótico. Olá, boa noite. Um surto psicótico que nós não podemos exatamente dizer que seja aquilo que aconteceu neste caso, é uma doença mental grave em que muitas vezes podem ou não existir delírios, alterações da percepção, nomeadamente alucinações auditivo-verbais, vozes, que em alguns casos nós sabemos que podem induzir as pessoas a cometer alguns atos mais violentos. E que pontos, doutora, que pontos essenciais é que os peritos forenses vão analisar agora para chegar então a essa conclusão se trata ou não de um surto psicótico? De facto, quando pensamos um bocadinho no papel do psiquiatra nestes casos, vai um bocadinho pela perícia médico-legal. E o que é exatamente uma perícia médico-legal? Numa perícia médico-legal, o psiquiatra vai avaliar a saúde mental do indivíduo em questão e vai perceber se existe doença mental e, a existir doença mental, qual é que é a relação desta doença mental com o crime cometido. O que é que nós vamos avaliar exatamente durante uma perícia médico-legal? Se existe aquilo que nós chamamos de um facto punível. E este grande palavrão é um termo que nós usamos em direito para descrever um comportamento que é considerado criminoso. Vamos avaliar algumas coisas que temos sempre que fazer numa perícia médico-legal. Em primeiro, nós temos que ter uma pessoa que tenha realizado um ato de forma voluntária, certo? E então dizemos que é um facto. Um acto que venha descrito na lei enquanto crime, certo? E que seja proibido por lei. Mas há uma coisa fundamental que é a capacidade de culpa, e é esta capacidade de culpa que o psiquiatra vai avaliar. E o que é esta questão da capacidade de culpa? Ora, para uma pessoa ser considerada criminosa, tem que existir uma intencionalidade naquilo que a pessoa faz. Quando existe uma doença mental grave, quando existe incapacidade na altura do ato de avaliar aquilo que a pessoa estava a fazer, quando esta pessoa, no momento do ato criminoso, não consegue distinguir o que é o bem do mal, nós não podemos dizer que a pessoa de facto fez um ato punível, um facto punível por lei. E para avaliar essa intenção pode ser determinante perceber, por exemplo, a questão da arma branca, se este homem já tinha consigo ou não essa arma e se teria então a intenção de matar, e, por exemplo, a questão da ligação com as vítimas, se foram ou não pessoas ao acaso ou se havia uma ligação, como já podemos perceber neste caso. Todos os factos vão ser muito importantes e todos os factos vão ser muito importantes porquê? Porque um psiquiatra, quando faz uma perícia médico-legal, o que vai pegar em vários dados que vão tentar ajudar a reconstruir o que é que se passou na altura para perceber, existia doença mental, esta doença mental estava ou não relacionada com isto. Deu aqui um exemplo da questão da arma branca. Será que esta arma branca já vinha com a pessoa? Obviamente que quanto mais premeditado é este ato, mais não isolável no tempo ele é, certo? Portanto, e mais distancia do surto psicótico? Mais nos distancia dessa hipótese, obviamente, não é? E obviamente porquê? Porque, por norma, quando existe um crime relacionado com a doença mental, é um crime pouco premeditado, habitualmente não existe propriamente um motivo claro para a pessoa cometer este crime, porque muitas vezes o que sucede é que as pessoas têm sintomas psicóticos, têm delírios, têm alucinações que as induzem de alguma forma a cometer este ato, mas é uma coisa habitualmente mais do momento e habitualmente sem um motivo claro que seja passível de entender às pessoas em volta. Doutora, em que medida é que o acompanhamento psicológico que o suspeito teve pode influenciar nesta análise?
Isso nós não sabemos, não é? Ou seja, nós estamos aqui a colocar algumas hipóteses que nós não podemos ter a certeza até termos dados e dados que nos permitam reconstruir a situação, até podermos de facto fazer uma avaliação com a pessoa que está à nossa frente e perceber um bocadinho o que é que levou a isto, não é? Mas confirmando-se o surto psicótico, o suspeito pode de facto ser considerado inimputável? É importantíssimo entendermos que uma psicose não é igual à inimputabilidade, ou seja, à incapacidade de ter culpa. É verdade que muitas vezes nas psicoses as pessoas podem não ter esta capacidade de culpa, ou seja, podem não ser passíveis de ser condenadas, mas também é verdade que a doença mental grave como uma psicose pode existir e ainda assim a pessoa tem capacidade de culpa. E o que é que separa estas duas situações? O que separa estas duas situações é que tem que se provar que os sintomas que a pessoa tinha na altura estiveram diretamente relacionados com o homicídio que ocorreu. Doutor, Esta ligação é imprescindível. e em relação à família das vítimas, que trabalho deve ser feito neste momento? E aqui entra, eu acho, o outro papel do psiquiatra, não é? Se por um lado temos o psiquiatra que avalia, o psiquiatra perito, o psiquiatra que tem que ser muito imparcial, que tem os factos e tenta simplesmente reconstruir a situação, depois temos o outro lado, o lado clínico. E eu acho que aqui, quer se comprove que de facto existe uma doença mental que obviamente precisa de tratamento, quer para as pessoas em redor. E as pessoas em redor vão precisar de ajuda, quer as que presenciam o evento, quer muitas vezes as que não presenciam o evento, porque nós sabemos que, por exemplo, a perturbação de stress pós-traumático é uma coisa que nestas situações pode estar muito presente. E a perturbação de stress pós-traumático é uma coisa que tem tratamento. Portanto, a avaliação precoce e a intervenção no tempo certo das pessoas que possam estar suscetíveis a este tipo de sintomatologia é imprescindível. Muito bem. Maria Moreno, obrigada pelos seus esclarecimentos neste Fala Portugal. Boa noite.